Vou falar agora sobre pagamento de franquia e também sobre indenização integral. Pagamento de franquia. A regra geral do mercado é que esse pagamento seja feito no final do reparo. Segurado, o carro ficou pronto, vai lá, paga a franquia direto na oficina. Normalmente pode parcelar essa franquia em 3, 4 vezes. Aí é uma negociação com a oficina, principalmente se ela não for credenciada. Normalmente nas credenciadas, parcela 3, 4 vezes. Por que é a oficina que determina esse parcelamento? Porque esse pagamento é dela, faz parte ali do pagamento que a seguradora vai complementar e a franquia também é pagamento da oficina. Então, normalmente ela é paga no final do reparo. Porém, tem seguradoras que exigem o pagamento da franquia no início do reparo, tá? Então, seguradoras mais novas aí de mercado, normalmente pede para que o segurado faça o pagamento da franquia antecipado. Então, quando você vai iniciar uma regulação de sinistro, principalmente se você não conhece muito bem a seguradora, é a primeira experiência de sinistro com aquela seguradora, é importante que você confirme antes como que é feito esse pagamento de franquia, em que momento o segurado tem que fazer o pagamento dessa franquia. Agora eu vou falar sobre a questão do que acontece com a apólice quando ocorre a indenização integral, que é uma dúvida também muito recorrente em relação aos clientes. Os clientes têm muita dúvida sobre o que acontece com a apólice. Quando o cliente tem um sinistro de indenização integral, essa apólice, se ela não estiver quitada, ela será quitada na indenização. Então, vai se descontar ali as parcelas vincendas e vai pagar a indenização para o cliente. Por que que isso acontece? Porque o parcelamento do seguro é uma opção que a seguradora dá para o cliente. Mas aquele prêmio anual, ele é devido. E se a apólice, né, se o carro foi decretado uma perda total, aquele prêmio é devido, mesmo que ele não tenha utilizado toda a vigência da apólice, aquele prêmio é devido. Então, se ele não estiver pago, ele será descontado da indenização. Aqui a gente vai falar também sobre a indenização integral, né, as formas de pagamento. Então, finalizou ali o sinistro, vai fazer o pagamento. Se o carro tiver quitado, paga tudo pro segurado. Se ele tiver alguma pendência, como IPVA, licenciamento, dependendo da seguradora, desconta da indenização e algumas vão pedir para que o segurado faça o pagamento das pendências antes da indenização. Se houver saldo devedor, a seguradora primeiro quita o saldo devedor, a financeira tem que baixar o gravame para depois ela fazer o pagamento restante para o segurado. É assim que normalmente funciona o processo ali de indenização integral. Aqui eu falei um pouquinho aí sobre as pendências, né? Mas os débitos, o veículo precisa estar livre de qualquer débito, por quê? Porque esse veículo será transferido para a seguradora. Então ele não pode ter nenhum tipo de débito, IPVA, multa, licenciamento, taxa de trânsito, tudo isso deve ser quitado e se aparecer alguma coisa depois, com data anterior à data do sinistro, também é responsabilidade do segurado. Que falar um pouco também sobre veículos com bloqueio judicial. Então, veículos que têm bloqueio judicial, normalmente, se acontecer a pessoa querer contratar, ela já vai ter um problema, porque normalmente em vistoria não vai passar. Mas supondo que seja uma renovação e o veículo tem um bloqueio e o cliente teve um sinistro. Nesse caso, enquanto ele estiver com bloqueio, a indenização não será paga, né? Então vai precisar ali de uma execução, vai precisar de uma determinação de um juiz para que a seguradora faça o pagamento desse veículo. É por isso também que normalmente se a pessoa vai querer contratar um veículo com essa restrição, a seguradora não aceita. E quando a gente fala de indenização de veículo que está em inventário, é um pouco do que eu já tinha comentado lá no veículo de espólio. Então, o veículo que está em inventário, ele não pode ser transferido para a seguradora. Por isso que também as seguradoras não aceitam. Em caso de indenização integral, a seguradora vai aguardar também a determinação do juiz, o juiz vai determinar ali quem é o inventariante, quem vai poder receber essa indenização. Então, somente após uma autorização judicial é que a seguradora fará a indenização. Em caso de perda parcial, já não tem esse problema, tá? Então, caso de perda parcial, não envolve transferência do veículo, a seguradora vai normalmente fazer ali a indenização, porém algumas exigem uma autorização expressa do inventariante para liberar o reparo.